E nesse momento é realizada na Penitenciária Central do Estado a Operação Sexta-feira 13. Várias apreensões de drogas, celulares e até bebidas artesanais já foram realizadas. O momento é tenso na maior unidade prisional de Mato Grosso, já que os detentos entram para o 4º dia da greve de fome. A segurança na unidade prisional foi reforçada. O repórter Zé Porto traz mais informações. A greve de fome dos detentos na PCE, Penitenciária Central do Estado, continua. Há esse movimento aí dos presos por uma série de reivindicações que eles colocam e é claro que as autoridades vêm monitorando isso. No último programa Cadeia Neles, nós falamos desse assunto, inclusive ouvindo aí um dos presos, uma espécie de líder dentro da cadeia, questionando vários fatores e também o doutor Fidelis, que é o juiz que cuida dessa parte aí da vara de execuções penais, e nós vamos conversar hoje com o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários, o João Batista Pereira de Souza, para a gente fazer um contraponto nessa história, porque a greve continua, há uma preocupação muito grande aí por parte dos agentes do SOI, o Serviço de Operações Especiais e de toda a segurança do sistema prisional. Essa reclamação deles com relação à questão da visita para nós não é nenhuma surpresa. Surpresa é ouvir alguma autoridade falar que tem reclamações acerca dessa visita, da forma como é feita a revista nessas visitas. Primeiro que existe sim uma proibição de se fazer a revista, no entanto há uma abertura nos casos excepcionais, né? Quando há denúncias, obviamente é obrigação do servidor fazer essa revista. Qual é o procedimento hoje no presídio, no caso da PCE, presidente, para a revista e o procedimento da visita? Qual que é, digamos assim, os passos para que uma pessoa consiga entrar no presídio para visitar um parente, alguém que está preso? O visitante ele faz o seu cadastro com alguns dias de antecedência. No dia da visita ele vai se apresentar ali no corpo da guarda, vai passar para um local específico onde será passado ali os detectores de metal. Infelizmente são aparelhos falhos, né? Se hoje há grande quantidade de droga e celular dentro da unidade prisional, é exatamente pela ausência de um scanner corporal que o Estado já deveria ter adquirido e não adquiriu. Então, passando por essa avaliação pelos detectores de metal, em algumas situações existem denúncias e as agentes têm que fazer a revista identificando todas as vezes que tem realmente droga e celular levado por essas mulheres. Agora, existe uma questão aí, presidente, de que a revista é uma lei e relacionada aos direitos humanos, de que a revista não deveria ser feita. Isso foi barrado nos presídios. E na PCE ela continua acontecendo? Não, ela acontece em casos esporádicos, quando há realmente fundamentada suspeita ou quando há uma denúncia. Com relação à proibição, eu, enquanto cidadão, eu acho um absurdo que os direitos humanos se preocupem com a dignidade do preso, de quem cometeu um crime, mas não se preocupe se esse criminoso está utilizando um celular lá dentro para comandar o crime aqui fora. Se está usando mulheres para transportar droga lá para dentro. Então, absurdo é os direitos humanos prestar atenção nos direitos de quem cometeu o crime e não prestar atenção no cidadão aqui fora. Agora, essa revista, o senhor disse que ela é para uma espécie de amostragem sob infundada suspeita. Como é que é feito isso? Olha, via de regra é apenas passado pelo detector de metal. É apenas feito a revista quando há realmente uma denúncia, e isso acontece constantemente, ou quando o servidor se depara com a visitante, né, num determinado estado em que ela acaba se entregando. Então ela mesma acaba se entregando, ela não aguenta a pressão psicológica e ela acaba entregando que ela está levando drogas celulares. Há essa bronca dos presos aí, digamos, tentando incriminar os agentes de alguma maneira, essas reclamações todas, a reclamação da comida, que falta assistência, o que vem na realidade aí? Eles estão tentando o que na visão de vocês? Na nossa avaliação, eles estão tentando não somente conseguir algumas regalias. O juiz da vara de execução, o doutor Geraldo Fidelis, é competentíssimo naquilo que ele faz vistorias constantes nas unidades prisionais. Nós, inclusive, vimos parte da entrevista falando sobre a questão dos disparos de arma de fogo lá dentro. Primeiro, queremos dizer que é algo perfeitamente natural e legal, uma vez que você tem uma massa carcerária no raio de aproximadamente 300, 350 presos, se atendo contra uma guarnição de 7 ou 8 agentes penitenciários, após o disparo de antimotim, ele tem por obrigação legal de fazer disparo de munição
real, para impedir que esses presos consigam atingir essa guarnição e tomar as armas dos agentes. Se isso vier a acontecer porventura, a vida dos agentes e de outros presos estariam em risco. Então, para garantir a segurança, não só dos agentes que compõem a contenção, né, e de outros presos também, faz-se necessário, é legal, é obrigado, sim, o agente fazer uso também, quando necessário, de arma de fogo. Esses disparos, inclusive munição real, presidente, isso aconteceu no último domingo, quando teve um confronto, um princípio de motim. Em que situação os agentes tiveram que, digamos, lançar mão desse tipo de enfrentamento? No momento em que a massa carcerária estava indo contra essa guarnição, a gente sabe muito bem que muitas vezes os presos colocam aqueles presos mais recentes, que tem menor poder aquisitivo, que está devendo lá dentro, para esses presos ir na linha de frente, receber os disparos para os que vêm atrás consigam alcançar o grupo de contenção. Então essa é uma estratégia do preso. Nós sabemos como que isso funciona e, quando necessário, os agentes têm a obrigação sim de disparar, para evitar que essas armas acabem caindo na mão dos presos. Eles denunciam e alegam aí, presidente, que com esses disparos de munição real, pelo menos 2 presos ficaram feridos. Houve essa situação, o sindicato acompanha isso, houve uma assistência para esses feridos. Como é que ficou isso após esse confronto? Toda vez que um preso é atingido lá dentro, é dada toda assistência, é encaminhado para o hospital. Com relação a quantos ficaram feridos, os que ficaram feridos no domingo foram presos atingidos com munição menos que letal, não com munição real. A munição real foi dada como apenas para chamar a atenção. Se caso necessário, obviamente, teria que atingir para que recuassem. Mas não foi o caso. Foram atingidos com munição menos que letal e foi dado a eles todo o atendimento. Agora, essa tensão toda, presidente, os presos estão, que nós percebemos aí, extremamente organizados dentro do presídio, tem uma espécie de coordenação, de liderança. Qual é a preocupação a partir de agora? Porque essa greve continua, pode ter uma rebelião. O que vocês esperam dessa situação hoje na PCE? Olha, o agente penitenciário no estado de Mato Grosso, ele encontra-se preparado para a contra-resposta sempre quando for necessário. A questão de normalidade no sistema penitenciário nos preocupa muito mais do que um momento de crise como esse, né? Então, estamos preparados para o embate. Se necessário, obviamente, não só o sistema penitenciário. O governo do estado jamais deixaria que apenas o sistema penitenciário, caso não desse conta, atuasse nesse momento. Nós temos aí as polícias militares, civil, qualquer força de segurança do estado seria acionado quando necessário. Mas, por enquanto, o que há lá dentro da unidade prisional consegue segurar essa massa carcerária. Agora, há risco de uma rebelião? Como é que vocês estão monitorando isso? A princípio, eles prometem que vão manter aí uma certa calmaria, um clima de negociação com as autoridades e com o sistema penitenciário. Mas a gente sabe que preso está lá porque já está condenado e, é claro, é bandido. Pode surgir qualquer situação aí adversa a qualquer momento. Olha, risco de rebelião existe, principalmente pelo fato de ser uma unidade com superlotação, né? Com a ausência, muitas vezes, aí, de alguns direitos que a gente entende também que é direito do preso. Mas isso não quer dizer que não estejamos preparados para essa contra-resposta. As autoridades estão se mobilizando e a pressão maior é de quem está próximo, ou seja, os agentes que recebem essa demanda diária de garantir a segurança e o controle da penitenciária. Com as imagens do Marcos Xavier e o apoio técnico do Miranda, José Porto para o Cadeia Neles.